Então, para n maior ou igual a 2, o formato da curva vai depender se n é par ou ímpar. Vamos lá, então para n par, as funções são pares. Portanto, seus gráficos são simétricos em relação ao eixo y, né? Então aqui, ó, par em relação ao eixo y, as funções são simétricas, ou seja, o valor de x, o f de x tem o mesmo valor que f de menos x, ou seja, o y para quando x vale 1 é o mesmo y para quando x vale menos 1. Né? Ou seja, é por isso que significa ser simétrico em relação ao eixo y. Falando de outra forma, o lado direito do gráfico ele é um espelho, seria um espelho do lado esquerdo do gráfico em relação ao eixo y. Né? Aqui novamente é par, então toda vez que a função minha é par, f de x é igual a f de menos x. Os gráficos têm todos o formato geral da parábola, tá? Embora não sejam realmente uma parábola se n for maior que 2. Então, se n for exatamente igual a 2, ou seja, uma função do segundo grau, o gráfico é exatamente uma parábola. Agora, para n maior que 2, o gráfico é aproximadamente uma parábola. Tá? Aproximadamente uma parábola. E cada gráfico passa pelos pontos menos 1 e 1, 1 e 1. Então, todos os gráficos da função y igual a x elevado a n, para n par, o gráfico de todas essas funções vão passar sempre pelo ponto 1 e 1 e menos 1 e 1. À medida que n cresce, né, à medida que o grau da função cresce, os gráficos ficam mais achatados. Está vendo? Aqui, ó, que x igual x ao quadrado, então n2. Então, praticamente é exatamente a parábola. X é elevado a quarta, então grau 4, então n4. Então, já vendo que já deu uma achatada aqui na parábola. Então, à medida que o n vai aumentando, ó, x à sexta, x à oitava, vai achatando mais ainda aqui a parábola. Então, à medida que n cresce, os gráficos ficam mais achatados no intervalo de x maior que menos 1 e menor que 1, exatamente nesse intervalo, como vocês podem ver, e mais próximos da vertical nos intervalos de x maior que 1 e x menor que menos 1. Né? X maior que 1. Ó. À medida que o n vai crescendo, mais se parece uma reta vertical paralela ao eixo y, né? Para x maior que 1 e para x menor que menos 1. Para n ímpar, as funções são ímpares, portanto, seus gráficos são simétricos em relação à origem. Né? Então, o que significa ser ímpar? Significa que f de x, né? Aqui, ó, f de x é igual a menos f de menos x. Né? Na par, f de x é igual a f de menos x. Na ímpar, o f de x é igual a menos f de menos x. Vamos pegar esse ponto aqui. Qual é o f de 1? 1. Qual que é o f de menos 1? Menos 1. Por isso que é menos f de menos x. Tá? Então, o f de x é igual a menos f de menos x. Porque se eu falar que é f de menos x, é menos 1. Menos na frente, 1. Então, o f de x é igual a menos f de menos x. E o gráfico ele é simétrico em relação à origem, né? A origem está aqui, ó. Então imagina que está dividindo aqui. Então, nesse caso, o primeiro quadrante é a imagem espelhada do terceiro quadrante, tá? Então pode ser seria o primeiro quadrante espelho do terceiro. Outra, aqui não tem exemplo, mas também poderia ser o segundo espelho do quarto. Né? Aqui função ímpar, está vendo? O primeiro quadrante é o espelho do terceiro. Ou seja, se você der uma imagem espelhada do outro. Voltando aqui. Tá. Então, os gráficos têm todos o formato geral da cúbica. Né? Quem é a cúbica? Y igual a x ao cubo é a cúbica. Aqui, ó. Aqui é a cúbica. Y igual a x a cubo. Os gráficos têm todos os formatos geral da cúbica, né? Y igual a x ao cubo. E cada gráfico passa pelos pontos 1, 1 e menos 1 e menos 1. Tá vendo? Todos os gráficos estão passando por esse ponto aqui, ó. 1, 1 e menos 1 e menos 1.
À medida que n cresce, os gráficos ficam mais achatados no intervalo de x maior que -1 e menor que 1. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, mesma coisa da parábola, só que aqui é cúbica. Mas à medida que o n vai crescendo, né, o gráfico da parábola vai se achatando nesse intervalo. A família y igual a x elevado a menos n. F de x, lembrando que escrever y igual a x elevado a menos n é a mesma coisa que escrever f de x igual a x elevado a menos n. Né? E escrever f de x igual a x elevado a menos n é a mesma coisa que escrever f de x é igual a 1 sobre x elevado a n. Né? Expoente negativo. Esse é o significado do expoente negativo que nós já acabamos de ver na aula passada. A figura ao lado, cadê a figura? A figura ao lado mostra os gráficos para y igual a 1 sobre x, aqui ó, y igual a 1 sobre x, e y igual a 1 sobre x ao quadrado. Y igual a 1 sobre x ao quadrado. O gráfico de y igual a 1 sobre x é denominado uma hipérbole equilátera. Então, esse gráfico é a hipérbole equilátera. Para valores pares de n, as funções f de x igual a 1 sobre x elevado a n são pares. Portanto, seus gráficos são simétricos em relação ao eixo y. Todos eles são pares, né? Porque nesse caso, o primeiro quadrante é a imagem espelhada do segundo quadrante. Os gráficos têm todos o formato da curva y igual a 1 sobre x ao quadrado e cada gráfico passa pelos pontos menos 1 e 1, 1 e 1. Né? Todos os gráficos eles estão passando pelo ponto 1 e 1 e pelo ponto menos 1 e 1. À medida que n cresce, os gráficos ficam mais próximos da vertical no intervalo de x maior que menos 1 e menor que 0. X maior que menos 1 e menor que 0, essa parte aqui, né, à medida que vai crescendo, ele vai ficando mais próximo da vertical. E mais achatados no intervalo x maior que 1 e x menor que menos 1. X maior que 1 e x menor que 1. Nessa parte aqui ele vai ficando mais achatado. Então, no intervalo aqui, ele vai ficando, se aproximando da vertical, se aproximando de uma reta paralela ao eixo y. E aqui eles vão achatando. Para valores ímpares de n, as funções f de x é igual a 1 sobre x elevado a n são ímpares. Portanto, seus gráficos são simétricos em relação à origem. Os gráficos têm todos o formato da curva y igual a 1 sobre x e cada gráfico passa pelos pontos 1, 1, menos 1 e menos 1. Aqui estão os gráficos, passa pelos pontos 1, 1, menos 1 e menos 1. À medida que n cresce, os gráficos ficam mais próximos da vertical nos intervalos de x maior que menos 1 e menor que 0. Vamos lá, x menor que 0 e maior que menos 1. E também no intervalo x maior que 1 e x maior que 1 e menor que 1. Então, nesse intervalo aqui, eles vão se aproximando da vertical. E mais achatados nos intervalos x maior que 1, ó, x maior que 1, o gráfico vai ficando mais achatado. E x menor que menos 1. Para x menor que menos 1, o gráfico também vai ficando achatado. Tanto para valores pares quanto ímpares de n, o gráfico de y igual a 1 sobre x elevado a n tem uma quebra na origem, denominada descontinuidade, que ocorre por não ser permitido dividir por zero. Não tem como ficar 1 dividido por zero. Tá? Então aqui tende a infinito e tem uma quebra aqui, nos dois gráficos. Funções potências com expoentes não inteiros. Lembre-se que escrever f de x é igual a x elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que escrever f de x igual a raiz enésima de x. Né? Aqui tem um 1, esse 1 que está aqui, está aqui. Os gráficos para n igual a 2 e n igual a 3 são mostrados abaixo. Então, aqui nós temos o gráfico para y igual a raiz quadrada de x e aqui y igual a raiz cúbica de x. Exercício 4. Determine o domínio D. Ó, letra A. h de x igual a 3 sobre 2 menos cosseno de x. Vamos resolver a letra A primeiro. Para a gente descobrir o domínio de uma função, nós temos que fazer duas perguntinhas básicas. Tem raiz de índice par? Não, não tem raiz. Tem fração? Tem. Então, tem fração. Se tem fração, pode ter uma restrição.
Qual a restrição que tem para uma fração? O denominador não pode ser zero. Então, 2 menos cosseno de x não pode ser zero. Qual é o maior cosseno possível na trigonometria? É 1. Então, aqui vai se dar no máximo 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1, então não tem nenhuma restrição para o meu valor de x. Então, o domínio da função para a letra A, que é h de x igual a 3 sobre 2 menos cosseno de x, é real. Aqui, ou seja, o que significa domínio? Eu posso colocar qualquer valor no lugar do x. Isso é domínio, são os valores de x. Vamos resolver a letra B agora. Né? Vamos fazer a mesma perguntinha. Tem raiz com radical par? Não, não tem. Radical índice do radical par? Não, não tem. Não tem raiz. Tem fração? Tem. Então, se tem fração, nós temos que tomar cuidado com o denominador. Né? O que não pode acontecer numa fração? Não pode ter zero no denominador. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, qual é o único valor que ao colocar no lugar do x, o denominador vai ficar com zero? É menos 1. Né? Menos 1 mais 1, zero. Então, qual que é o domínio dessa função? Real menos o zero. Então, vamos lá. Vamos encontrar o domínio de h de x. Né? Aqui temos uma fração, então a única restrição é que o denominador seja diferente de zero. Como o maior valor de cosseno é 1, 2 menos cosseno de x sempre será diferente de zero. Assim, o domínio dessa função domínio de f é real. B. Vamos encontrar o domínio de fx. Aqui temos uma fração, então a única restrição que o denominador é que o denominador seja diferente de zero. Como o denominador tem a expressão x mais 1 no denominador, temos que fazer x mais 1 diferente de zero, x diferente de menos 1. Então, assim, o domínio dessa função, domínio da função é r menos menos 1. E aqui nós terminamos a nossa aula 2.